Chegou hoje, como acontece sempre todas as quintas-feiras, chegou aquela hora do quadro Fala Defensor e está no ar. Pois é, o nosso Fala Defensor traz sempre assuntos importantes. Hoje vamos falar sobre o processo de decisão sobre a guarda dos filhos, que pode ser complexo e exaustivo para todos os envolvidos, inclusive para os filhos. É comum que esse momento gere muitas dúvidas e inseguranças, e para esclarecer o que é que a lei diz sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo aqui em nossos estúdios com a defensora pública, a doutora Thaís Moreira Pimenta, que está comigo ao vivo nesse momento. Tá aí a doutora Thaís, que atua no núcleo de família, tá? E ela vai explicar para a gente detalhes sobre isso. Doutora Thaís, primeiro é um prazer tê-la mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vinda para falar de um assunto tão importante e tão recorrente, né? E que causa tantas dúvidas, né? E por isso que a gente faz essa prestação de serviço. E o que a gente vai trazer, inclusive, para essas informações é o que é que os filhos podem ser, inclusive, os filhos podem ser ouvidos durante o processo de guarda. Isso pode acontecer porque a gente tem aquela dúvida, não, são os pais que resolvem e os filhos não interferem, tal, como se eles fossem meros objetos. Isso mudou? Continua? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Wilson. Agradeço mais uma vez a minha participação aqui no seu programa. E, inicialmente, antes de responder a pergunta, Wilson, eu vou só contextualizar para dizer que a guarda, ela é, ao mesmo tempo, um direito e dever dos pais de criar, de educar, de exercer vigilância sobre os seus filhos. E que essa guarda, ela pode ser uma guarda compartilhada, uma guarda unilateral ou uma guarda alternada, a depender, obviamente, do caso concreto. E então, respondendo à pergunta, esses menores, né, as crianças ou os adolescentes envolvidas no processo de guarda, elas podem ser ouvidas? Sim, elas podem ser ouvidas. Justamente, eles não são objeto, né, eles são sujeitos de direito. E é assegurado, inclusive, expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, de ser ouvidas, dessas crianças, desses adolescentes serem ouvidas. Obviamente que a gente tem que considerar a idade e a maturidade desses menores. No caso do discernimento, porque, por exemplo, um bebê não vai poder dizer alguma coisa, vai ter que ser realmente determinado de acordo com a magistratura, com os autos, é isso? Exatamente. E, de toda forma, o magistrado é o norte que dá ao magistrado, né, obviamente. A gente tem que lembrar sempre que a decisão de guarda ou direito de convivência tem que ser pautada sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, a partir do momento que esse menor ele é ouvido, muito provavelmente o juiz vai considerar na sua decisão, mas ele também vai observar tudo o que está no processo. Às vezes, oitiva de testemunhas, relatório psicossocial, que na maioria dos processos de guarda existe esse relatório psicossocial. Então, assim, é importante a oitiva das crianças, dos menores, das crianças e adolescentes, sim, mas não é determinante, Depender do contexto, né? Isso que o magistrado vai ter que, logicamente, analisar. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, doutor Thaís, vamos trazer, então, os nossos telespectadores que sempre participam com a gente aqui no Fala Defensor e querem fazer uma pergunta para a gente. Vamos ver, então, quem faz a primeira pergunta para a doutora Thaís é a Marina Carla. Ela pergunta o seguinte: doutora, se meu filho não quiser ir para a casa do pai no dia da convivência, posso impedi-lo de ir? Bom, acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né, doutora? Isso, verdade. Infelizmente, né? Isso acontece algumas vezes, né? Então, o genitor que fica com a guarda, a mãe ou o pai, o outro genitor, ele tem um direito de convivência, que é estabelecido, obviamente, a depender do caso. Mas acontece muitas vezes que a mãe nos procura, doutora, meu filho não quer ver o pai, né? Então, o que eu sempre aconselho, está pautado numa decisão judicial. Então, tem que conversar com a criança, estabelecer vínculos. Muitas vezes a criança não quer ir porque está um bom tempo sem aquela convivência com o pai, que é extremamente relevante. Então, precisa ser conversado com a criança da importância dela fazer também parte da família paterna, né? Agora, obviamente que se tiver alguma situação de agressão, de violência, tem que verificar de fato o motivo que aquela criança, aquele adolescente não quer a visitação, o direito de convivência com o pai.
para investigar, porque a depender do caso concreto pode-se solicitar uma modificação desse direito de convivência. Até para proteger também o adolescente. Exatamente. Então, se essa convivência, exatamente. Então, se essa forma da convivência não está favorecendo a criança, não está prevalecendo o seu interesse, pode-se sim ajuizar a ação para modificar essa forma como foi estabelecido essa convivência. Essa modificação seria feita então no caso aí ela fez a situação da mãe, era a mãe que deveria vai entrar sim, com essa solicitação. Se o processo já tiver terminado, finalizado, precisa de uma nova ação, ajuizar uma nova ação para que haja uma modificação desse direito de convivência como foi estabelecido anteriormente. Perfeito, doutora Thaís. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda pergunta de hoje, vamos ver os telespectadores que participam conosco com a doutora Thaís Moreira. A Silvia Maria, ela pergunta o seguinte: doutora Thaís, o combinado era a guarda ser alternada, mas minha filha não se acostumou. O que fazer, doutora Thaís? Então, como eu tinha falado antes, existem vários modelos de guarda, que pode ser compartilhada, pode ser alternada, pode ser unilateral. Precisa se verificar também, inicialmente, o motivo, o porquê que essa criança, que essa menor, não se adaptou a essa forma de guarda alternada. Muitas vezes os pais moram muito distantes, às vezes tem que acordar muito cedo para ir para a escola, às vezes tem um ciclo de amizade. Fica longe, às vezes, daquele local onde ela costuma frequentar. Isso, exatamente. Então, do mesmo modo, observando o motivo, claro que a gente tem sempre que observar se não há alguma interferência da mãe nesses casos, se há alguma alienação parental, por exemplo, mas do mesmo modo, se esse modelo de guarda que foi estabelecido não está favorecendo o menor, pode-se também modificar no curso do processo, se o processo não tiver terminado, ou ajuizar uma nova ação para que se altere esse modelo de guarda. O modelo de guarda alternado não está sendo favorável, então vamos colocar um modelo de guarda compartilhada, modificar aquela forma que não está, que a criança ou adolescente não se adequou àquela situação. Tá, só para explicar, a alienação parental é quando, às vezes, um dos cônjuges, inclusive, acaba contando algumas... seu pai não presta, sua mãe não presta, não vai não. Então, acaba colocando situações na criança, o que eu acho que é terrível isso, que você pode ter ex-mulher e ex-marido, mas ex-filho não. E você usar o seu filho para ser essa bomba atômica para lá e para cá é terrível. Na verdade, quem perde com tudo isso é a própria criança, né? Verdade, então, verdade. Essa informação vai ter também que ser pesada. Exatamente, né? Para ver se aquele genitor, né, o guardião, está interferindo, né, na relação com o que não é guardião, aquele que tem o direito de convivência, né, para não deixar interferir. Com mesmo, muito legal. Vamos para a terceira e última pergunta de hoje, que faz a pergunta para a doutora Thaís aqui, que é defensora pública do Estado de Alagoas, é a Daniela Soares. Ela pergunta o seguinte: tenho 15 anos, doutora, e queria mudar para a casa do meu pai. Precisa de processo? Pronto. Então, Wilson, a situação é o seguinte: primeiro a gente precisa observar se esse adolescente de 15 anos está na casa da mãe, né, da genitora, se houve algum processo anterior ou apenas um consenso, um acordo entre eles. Se houve apenas um acordo entre os pais, até porque o pai e a mãe são detentores do poder familiar, então, se houve um acordo entre eles e havendo essa separação, a adolescente ficou com a genitora e atualmente quer passar um tempo com o genitor, não há problema nenhum. Há um consenso, ela pode, obviamente, morar com o pai. Agora, é necessário observar se há um processo anterior, ou se foi fruto ou de uma decisão judicial ou de um acordo extrajudicial. Porque a partir do momento que tem um acordo ou uma decisão e você vai modificar, o importante é ou você ajuizar uma ação para modificar a guarda, ou, se houver consenso entre os pais, pode fazer um acordo extrajudicial. Inclusive, os dois podem comparecer à Defensoria Pública, tem um núcleo específico de acordo. Os dois vão... Tinha antes um acordo ou tinha antes uma decisão. E agora entramos em consenso e queremos que essa adolescente resida com o pai. Eu vou aproveitar esse assunto que é muito importante. Vamos supor, a senhora falou no consenso, bom senso, inclusive, né? Enfim, dos dois se estiverem bem, tranquilamente. Vamos supor que a mocinha, essa jovenzinha de 15 anos, que deu o exemplo aqui, ela está querendo passar um tempo na casa do pai, porque fica próximo, por exemplo, de um palhoção que ela gosta da quadrilha, que o namorado dela está lá e tal. Enfim, pensando nisso. Mas há um acordo de que eles passem cada semana na casa de um.
do seu pai e o outro do caso da mãe. Eles podem entrar nesse consenso sem precisar ajuizar nada e entrar nesse consenso sem nenhum atrito, sem nenhum problema e sem precisar ter que avisar a magistrado ou abrir um processo, doutora? Sim, pode sim. Não necessariamente precisa-se ajuizar a ação. Exatamente. Nada, né? Não havendo conflito, na verdade, inclusive, é a melhor opção. Exatamente. Quando há um acordo, até porque a mãe e o pai... chegasse aí à justiça. Exatamente. Né? É importante que eles dois decidissem sem precisar ir às barras da justiça. Né? Exatamente. Né? Os dois têm esse poder. Então, havendo um acordo, havendo consenso, não necessita trazer ao judiciário essa demanda. Maravilha, muito bem. Doutora Thaís Moreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Obrigada. Seja bem-vinda, muito didático, importantíssimo essa prestação de serviço para muitos telespectadores que talvez estejam nesse momento agora ou até começando ali uma separação para poder entender, porque a gente continua dizendo que a coisa mais importante do fruto do amor desse casal, quando estavam bem, são os filhos, então podem ser utilizados como armas de lá para cá, para que todo mundo viva tranquilamente, não é? Verdade. Importante. Agradeço. Um abraço, grande sucesso, até a próxima, viu? Agradeço a participação. Um abraço, seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Fala Defensor. Muito bem. Obrigada. Doutora Thaís Moreira, que é defensora pública do Estado de Alagoas, no Fala Defensor, que é prestação de serviço pura para você aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Cada vez mais trazendo aí a defensoria para pertinho de você, para você ficar muito bem informado. Importante, tá?